Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui ao blog aprendendocasa.net. Aqui é o professor Anderson e hoje nós vamos ver como fazer para configurar um convite com o recurso de mala direta. A mala direta é um recurso muito interessante e muito utilizado na ferramenta do Microsoft Word. Tá? Você pode estar aplicando ele para cartas, para convites, para etiquetas. Tá? Como nós estamos no procedimento de final de ano, eu vou desenvolver aqui com vocês um convite para uma confraternização, tá? Mas aplicando o recurso da mala direta, que é o foco desse vídeo, como aplicar a mala direta dentro de um documento no Word 2010. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já estou com um aplicativo do Word aberto, tá? Mas no caso seria que iniciar programas, na sequência Microsoft Office e depois Microsoft Word. Tá? Você abriria aí o seu aplicativo. Então aqui eu já pré-confeccionei um convite simples com um texto qualquer. Essa pré-confecção, que é a tela de impressão que você vai utilizar, você pode criar da melhor forma possível, da maneira que você desejar. Tá? E a partir dela nós vamos aplicar o efeito, o recurso de mala direta. Tá? Então, como que eu faço? Nesse caso aqui, esse convite eu fiz através do recurso de tabela. Eu inseri a tabela, inseri o texto, determinei as medidas e fiz uma formatação de borda, com o estilo de borda, no caso também com a cor vermelha dessa borda. Tá? Quando nós falamos em mala direta, a mala direta deve se pensar em dois arquivos. Primeiro, um arquivo origem, ou seja, esse arquivo aqui, que é aonde nós vamos estar imprimindo, e um arquivo onde contém os dados que vão estar sendo relacionados. Tá? Então, nesse caso aqui, esse é um convite. Esse convite ele está efetuando o convite convidando os colaboradores de uma determinada empresa para que ambos possam participar da festa de confraternização no final de ano, né? No caso agora para o próximo dia 12, quarta-feira. Então esse convite seria para poder convidar os seus colaboradores, os funcionários, os amigos, os fornecedores, enfim, aquele no qual se destina de acordo com a necessidade, para poder participar dessa festa, tá? Dessa confraternização. E nesse convite aqui, observe que eu deixei um campo aqui chamado nome do funcionário, até vou deixar aqui, ó, sublinhado, ou seja, nome do colaborador, o nome do amigo, o nome do fornecedor, enfim, né? Ou se você está criando, por exemplo, um convite de aniversário, o nome do convidado, então você tem que ter um arquivo que contenha o nome, os dados que serão aplicados, ou seja, dentro do recurso da mala direta, e aquele no qual contém os textos e os dados que serão impressos. Então, nesse caso, este arquivo contém os dados a serem impressos. O que nós necessitamos agora é um arquivo que contenha o nome do funcionário, nesse caso, o nome do fornecedor, o nome do amigo, enfim, o dado que precisa ser vinculado a esse documento. Tá? Então, esse arquivo pode ser uma ferramenta do Excel, pode ser um outro arquivo do próprio Word, né? Mas ele precisa pertencer a um banco de dados para que você possa vincular, precisa ser interpretado pelo Word. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou abrir um arquivo do Excel. Então, vou lá em iniciar programas, Microsoft Office e depois Microsoft Excel. Abrindo aqui o Excel, eu vou estar agora criando uns dados. Então eu vou colocar aqui nome do funcionário, é o título, e depois eu vou inserir o nome desejado. Então, Anderson, Marlene, José, Crislaine, Cristiano, Marlon, Antoniela, Eduardo, ou seja, aqui você vai inserindo o que você desejar,
né, no qual você deseja que seja acrescentado aqui dentro, tá? Tudo vai depender daquilo que você vai estar necessitando. Então aqui nessa coluna, nesse caso, eu coloquei os nomes dos funcionários, né, os nomes dos colaboradores, e esse nome aqui você pode estar acrescentando o nome que você desejar, qualquer nome, tá? Vamos colocar aqui mais alguns assim: Antônio, Mateus, Juliana, Newton, Milton, João, Maria, e assim sucessivamente você faria aqui os dados, tá? Nesse caso eu vou salvar esse documento, vou colocar aqui no desktop mesmo, vamos colocar aqui origem mala direta, só como um exemplo, tá? E Enter. Salvei o documento da mala direta, que contém como coluna nome do funcionário e depois na sequência os nomes dos funcionários, tá? Vou fechar esse arquivo agora do Excel. Ele retorna para o arquivo aberto anteriormente do Word, e agora que nós vamos vincular esse arquivo com o recurso da mala direta com o outro que contém os dados a serem inseridos. Então nós vemos aqui em correspondências, na aba correspondências, depois aqui em iniciar mala direta, e seleciono aqui a opção desejada. Tem a opção de carta, e-mail, envelope, etiquetas, diretórios, documento normal. Nós vamos utilizar o recurso de cartas, que é o comum para esse tipo de trabalho. Na sequência, eu vou estar indicando quais são os dados, aonde que está a lista, tá? Eu posso criar uma nova lista, ou eu posso utilizar uma lista existente. Como nesse caso, para esse vídeo, nós criamos um arquivo separado, então nós vamos vir aqui em usar lista existente. E depois eu procuro onde está o arquivo que eu desejo trabalhar. Nesse caso eu salvei lá em desktop com o nome origem mala direta. Está aqui, ó. Clico sobre ele duas vezes e ele vai me trazer aqui os dados. Como é uma planilha em Excel e lá dentro ele tem 3 planilhas, tem a Plan 1, Plan 2 e Plan 3, eu inseri os dados na Plan 1. Então eu vou selecionar a Plan 1 e vou confirmar no botão OK. E está pronto. Acabei de vincular o arquivo do Word com um documento do Excel, através do recurso da mala direta. Observe que agora aqui os botões da barra de ferramentas na guia correspondências estão diferentes. E aqui onde tem o nome do funcionário, é nesse espaço que eu vou estar inserindo um campo, um campo de mesclagem. Exatamente o campo que contém o nome do funcionário, a coluna funcionário, que foi criada anteriormente lá no arquivo do Excel. Toda vez que eu tiver que indicar o dado que está relacionado a outro arquivo, eu vou vir aqui em inserir campo de mesclagem em nome do funcionário. E ele vai inserir dessa forma. Então eu vou fazer esse procedimento para todos os convites que contém esse campo. Seleciono a área que eu desejo, venho inserir campo de mesclagem, nome do funcionário. E assim, sucessivamente, eu executo para todos os convites no qual foram criados para esse documento. Tá? Então, eu sempre vou fazer desta maneira. Ó. É esse campo que vai possibilitar que eu visualize os dados do outro arquivo dentro do Word. Feito isso, eu clico aqui, ó, em visualizar resultados. Veja só o que vai acontecer. Ó, veja que ele trouxe aqui o nome no lugar daquele campo. Ó. Vou desmarcar o comando, ele retorna, mostra o nome do funcionário. Eu vou marcar novamente, ele mostra os dados. Mas observe que lá nós tínhamos outros nomes e aqui ele inseriu todos o mesmo nome. Isso acontece por quê? Porque ele não identifica que esse registro está em uma única folha, né? Nesse caso, cada célula desse tem que conter um dos nomes de registro. E a mala direta identifica como o mesmo nome para uma única página. Então, para que isso aconteça, nós temos que chegar aqui, ó, no final
ou no início do outro, eu tenho que vir aqui em regras e depois colocar assim, próximo registro. Pronto. Veja o que vai acontecer quando eu clicar aqui em visualizar resultados. Ó, Anderson, próximo registro, Marlene. Ele trouxe o outro. Veja que os outros todos ficaram com o nome Marlene. Eu vou ter que executar esse procedimento em todos eles. Ó. Então eu venho aqui no final do próximo convite, regras, próximo registro. Vou ali no outro também, regras, próximo registro. E o mesmo eu faço com todos eles. Ó. Regras, próximo registro. No outro também, venho aqui em regras, próximo registro. E no último eu não faço, tá? Nesse último eu não insiro, porque daí eu já vou explicar o porquê que ele não faz, tá? Feito isso aqui, eu clico em visualizar resultados. Veja o que aconteceu. Cada um dos convites agora contém um nome de registro. Tá? Um dos funcionários que lá foram. A partir de agora, eu terminei de criar o convite com o recurso da mala direta. Aqui no último botão na barra de ferramentas, ele tem concluir e mesclar. Nós vamos clicar sobre esse botão e ele vem aqui, ó, imprimir documentos, editar documentos individuais ou enviar via e-mail. Tá? No nosso caso, nós vamos vir aqui, ó, editar documentos individuais. Ele vai pedir se eu quero todos, somente o registro atual, ou se eu quero selecionar quais os registros ou quantos os registros eu quero. Nesse caso eu vou marcar todos e vou clicar no botão OK. Veja o que vai acontecer. Ele vai criar um novo arquivo. Veja que aqui em cima ele está com o nome cartas 1. Ele vai criar um novo arquivo agora separado da mala direta e cada um deles só com um nome. Veja aqui, ele partiu para a próxima página e ele colocou Antonella, Eduardo, Antônio, Mateus, Juliana, Newton. Olha lá, na próxima página, Milton, João Maria, e os outros não mostrou porque não tem mais registro. Eu inseri somente até o João Maria, mas se tivesse mais, ele estaria sendo exibido aqui. Tá? Então, voltando para o arquivo da mala direta, por que não foi inserido aqui? Porque senão, para a próxima página que ele inserisse lá para nós, ele faria com que ao invés de mostrar o seguinte, ele pulasse um. Porque é final de página, é um único documento. Vou clicar em visualizar, terminou no Marlon. Então, como ele vai iniciar uma nova página, ele vai trazer o registro na sequência. Se eu colocar aqui próximo registro no último, ele vai pular um e vai inserir uma nova página, sempre pulando um novo registro. Tá? Isso vai fazer com que você tenha menos registros na hora de mesclar. Então, veja que ele mesclou o documento. Cada um deles agora recebeu aqui um nome específico do qual você inseriu, e a partir de agora basta apenas efetuar a impressão desse convite, cada um dos convites personalizados com o nome do funcionário, do fornecedor, enfim, daquele que você desejar. Tá? Então, esse foi o procedimento utilizado para poder criar uma mala direta dentro do Word 2010. Tá? Nesse caso, o que nós vimos? Nós vimos como vincular a mala direta do Word com um documento externo, no caso Microsoft Excel. Utilizamos o campo de mesclagem, nome do funcionário, nesse caso aqui da vídeo, que é os dados que estão lá no arquivo do Excel, e determinamos uma condição para que ele na mesma folha ele mostrasse vários registros ao mesmo tempo, sempre indicando a condição próximo registro, o que ele vai fazer com que os próximos sejam exibidos dentro do documento. Certo? Então, esse foi o campo que nós utilizamos neste momento para poder estar criando esse documento, um convite, utilizando o recurso da mala direta. Certo? Então, veja que ele é simples, ao mesmo tempo parece ser um pouco complicado. Mas se você praticar, você vai ver que ele acaba se tornando uma atividade fácil de ser executado. E tenha certeza, dentro do ambiente de empresa você vai utilizar muito esse recurso.
tá? Seja ele para gerar uma etiqueta, né? Seja ele para gerar um envelope, a impressão em envelope, seja ele para criar um convite, como foi feito agora, utilizando aqui o Word, né? Um convite de confraternização. Utilizei esse convite pelo fato de nós estarmos aí na reta final do ano de 2013, normalmente as empresas fazem esse tipo de trabalho, tá? Como também pode ser para qualquer outro tipo de função que se encaixe o recurso da mala direta, certo? Esse é um recurso então muito utilizado mesmo dentro do Microsoft Word, e aqui a gente utilizando o Microsoft Word 2010. Então, muito fácil, muito prático e bem usual, certo? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica lá no joinha, compartilha, ajude a compartilhar os nossos vídeos, porque assim nós poderemos estar ajudando mais e mais pessoas que precisam aprender sobre esse recurso, tá? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço, sucesso e paz para todos.